Foi dada a largada aí para a corrida eleitoral, está em vigor o prazo para as convenções partidárias. É o momento que os partidos definem finalmente quais serão os nomes através dos quais vão concorrer a vagas no Legislativo e também a disputa do Executivo, a vaga para a Prefeitura Municipal. Então, hoje, quem está aqui para conversar comigo virtualmente é Luiz Sérgio Monte. Ele é chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral e você participa. Manda sua pergunta, tira sua dúvida sobre eleições. Você que é eleitor, você que é um pretenso candidato, participe pelo Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM. Tem também o nosso WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. E os vereadores de Mossoró aprovaram em primeira votação a criação de 2 novas vagas para vereadores na Câmara Municipal. Um dos pontos mais destacados é que a despesa da casa não vai aumentar. O aumento populacional de Mossoró em 2020, verificado pelo IBGE, permite que o município tenha agora 2 vereadores a mais. A primeira votação para regulamentar as novas vagas teve unanimidade. Eu acho importante ter mais fiscalizador na cidade, desde que venha fazer o trabalho de fiscalizador, né? Porque hoje Mossoró é uma cidade grande, já passou de 300 mil habitantes. Infelizmente, nós estamos numa cidade com a mente pequena. Mas é importante, já que não traz nenhum impacto financeiro para o município, do ADESO é o mesmo. Então, eu acho importante que venha mais gente, venha com a cabeça pensar, principalmente na população de Mossoró. Eu concordei desde o primeiro momento, foi feita uma pesquisa pelo próprio IBGE, onde a população mais de 300 mil habitantes, essas 2 cadeiras, não só visando os que já estão aqui dentro, até porque nós não sabemos quem é que vai ganhar, também beneficia não só aos pré-candidatos, mas também muito mais a população moçoroense, que aumenta a sua representatividade aqui na casa. Um dos pontos destacados pela presidência da casa é que a despesa permanece a mesma, mesmo com 23 vereadores em vez de 21. O valor do duodécimo é estabelecido pela Constituição Federal, 6% sobre o valor da receita tributária do município. Aqui em Mossoró, o valor é de R$ 2.036.000. Isso é natural porque a população não conhece como é calculado o duodécimo, não sabe que tanto faz 23 vereadores, como 10, como se baixasse para 5, a Câmara iria receber o mesmo duodécimo que ela tem direito, estabelecido pela Constituição. Quando em 2005 nós tivemos somente 13 vereadores na eleição de 2004 eleitos, o duodécimo continuou sendo o mesmo valor que era para 21. Então, a população precisa primeiro entender como é que as coisas acontecem para depois criticar. O que é que vai acontecer? Essa casa ficará mais democrática, mais representantes da população, todos os partidos serão beneficiados e todos os candidatos que estão aí na disputa. Aqui não tem nada direcionado para ninguém, porque a disputa está aí. Na última eleição nós tivemos uma renovação muito grande nesta casa, então todos os vereadores, os 21 que compõem essa casa, tiveram consenso e estão a favor dessa mudança hoje, tá certo? Então tivemos a primeira votação, teremos um interstício de 10 dias, porque a lei orgânica tem que ter maioria qualificada para aprovação, que são 14 votos, e também esse interstício para fazer a segunda votação. Então, como vocês podem ver, daqui a 10 dias mais ou menos a gente traz a segunda votação e que deve ser, sim, também aprovada na segunda votação, essa mudança, essa alteração. O prazo é até o final do período de convenções partidárias e a Câmara já tomou as providências para cumprir com esse prazo. Então, Mossoró, sim, passará a ter 23 vereadores ali nas discussões, participando, e a gente tem que cobrar para que fiscalize e cobre, não é mesmo? A gente fala sobre esse assunto depois, ao longo dos dias, a gente vai analisando que o papel do vereador, agora nesse período de campanha eleitoral. É importante que você, nosso telespectador, conheça muito bem e saiba a melhor forma, as melhores dicas para você acompanhar as propostas e escolher bem o seu vereador, o seu nome do Legislativo.
E por falar em eleição, agora a gente começa nossa entrevista com Luiz Sérgio Monte, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Já está conectado aí comigo, Luiz Sérgio. Boa noite. Nós estamos no período de convenções partidárias. É agora o momento que a população começa a sentir que foi dada a largada nas eleições de 2020? Boa noite, Carol. Boa noite, telespectadores da TCM. Sempre um prazer voltar aqui ao cenário político. Bom, de fato, desde ontem, 31 de agosto, o calendário eleitoral previu aí a possibilidade da realização das convenções. Para quem não sabe, é nas convenções que os partidos definem as suas coligações e definem os candidatos com os quais se lançarão no pleito próximo de novembro. Então, nós teremos as convenções aí, segundo o calendário eleitoral, do dia 31 de outubro até o dia 16 de setembro, de modo que, ao final do dia 16 de setembro, nós já teremos aí desenhado todo o tabuleiro político para a eleição de 2020, faltando apenas o encaminhamento da documentação pelos partidos, que deve se dar até o dia 26, com o início da campanha, estando previsto para um dia após, no dia 27 de setembro. Então, muita gente pergunta quando é que começa a campanha de fato, a propaganda. Ela se inicia no dia 27 de setembro, um dia após o registro de candidatura, que se dá no dia 26. O que mudou, o que deverá mudar nesse processo de preparativos das eleições e da realização da própria eleição por conta das restrições sanitárias causadas pelo coronavírus, pela pandemia? Olha, Carol, tem sido uma preparação bem atípica da eleição, né? A gente tem se esforçado em dobro, eu diria, para dar conta de tamanho, de tantos serviços e de um modo tão dificultoso, né? Porque não tem sido fácil, os servidores continuam em home office, cada um nas suas residências, a grande maioria, operando computadores do TRE, fica difícil a comunicação entre nós, né? Mas a gente tem se esforçado ao máximo. Cada um tem dado o melhor de si para dar conta de todo esse serviço que é inerente, burocrático aí relativo à eleição. Estamos aí na fase de divulgação dos nomes dos mesários, é a etapa do calendário que estamos cumprindo. Estamos aí finalizando a lista dos convocados para divulgarmos o edital agora, daqui para o dia 15 de setembro. Né? Já começamos a expedir, inclusive, algumas cartas já para que alguns mesários fossem adiantando o treinamento que será online. Pela primeira vez, faremos o treinamento de todos os nossos mesários que trabalharão na eleição de forma online, virtual, né? Já para que não haja essa aglomeração prévia, né? Então, assim, a gente já expediu algumas cartas, tem trabalhado nos nomes dos mesários que trabalharão, tem divulgado a campanha Mesário Voluntário, que tem sido um sucesso aqui em Mossoró, muita gente tem sido inscrita. E, no momento, como eu falei, o TRE continua fechado, não há atendimento no nosso prédio, certo? E o eleitor, ele vem se comunicando conosco mediante os nossos canais virtuais. Nós temos o WhatsApp funcional da zona, nós temos o e-mail da zona, o processo judicial agora é totalmente eletrônico, via internet. Os advogados já eram acostumados a militar no PJE, na Justiça Comum, e agora a Justiça Eleitoral também é totalmente eletrônica, virtualizada também nos processos. Então, isso tem, vamos dizer assim, contribuído para o sucesso dos trabalhos até aqui, né? Toda essa virtualização, né, que foi implantada na Justiça Eleitoral nos últimos tempos e tem sido muito útil nesse período de pandemia. A gente sabe que, a partir do dia 27, a situação fica ainda mais difícil para que seja conduzida de maneira à distância, porque a campanha eleitoral, de fato, se inicia nas ruas, se inicia na internet, e estamos aguardando aí um melhor disciplinamento por parte do TRE para que nós saibamos divulgar como se dará o nosso atendimento presencial nesse período, né? E, como eu disse, continuamos atendendo apenas em home office, pelos canais alternativos, mas a gente sabe que com o início da campanha no dia 27, esse trabalho fica mais difícil. Não sei como o TRE pensa em executar esse atendimento, certamente terá que ser presencial. Eu não vejo como, a partir do dia 27, que o TRE continue com as portas fechadas, como se encontra. Então, assim, é uma preparação de eleição totalmente atípica, né? Estamos realizando uma série de atos de maneira eletrônica, virtual, e os partidos também, né, terão que se adaptar a essa realidade. As convenções, aí, boa parte delas se dará de forma virtual. Embora alguns
embora alguns venham a fazer de forma presencial, a gente sabe que boa parte dos partidos também farão as convenções virtuais, o que já foi até autorizado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, é uma preparação atípica e a gente está aí bastante ansioso, como todo eleitor, para ver como isso vai se dar na prática, principalmente depois de iniciar a campanha eleitoral no dia 27. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, nós continuamos o nosso assunto com Luiz Sérgio Montes, chefe de cartório do TRE.